O luto é uma experiência universal e, ao mesmo tempo, profundamente solitária. Em algum momento da vida, todos nós vamos perder alguém, algo ou até mesmo uma versão de nós mesmos. Mas, apesar de ser tão comum, o luto ainda é um tema cercado de silêncio, desconforto e muitos mal-entendidos. Existe a ideia de que precisamos ser fortes, seguir em frente rápido, não falar sobre a dor. Só que o luto não tem prazo, não segue uma linha reta e não acontece da mesma forma para todos. Ele pode aparecer como tristeza, raiva, culpa, confusão ou até como um vazio difícil de explicar. Falar sobre o luto não é reviver a dor, é dar nome a ela. É permitir que sentimentos existam sem julgamento. Neste canal, queremos abrir espaço para conversas honestas, humanas e necessárias sobre perda, saudade e reconstrução. Se você está vivendo um luto agora, saiba, você não está sozinho. Fala pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo para o canal. Mas antes de começar o vídeo, eu já queria que vocês deixassem o like, que vocês seguissem o canal. Hoje nós vamos receber mais um profissional, mais um psicólogo. E o tema do nosso vídeo de hoje, como vocês puderam ver na apresentação, é sobre luto. Luto é um tema que sempre dá bastante assunto, né? Então pode ser que o papo fique bastante denso e aí, se necessário, eu vou reconvidar o Fagner Silveira, que vai participar com a gente hoje aqui sobre esse tema de luto, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que vocês deixem um like e sigam aí o canal para que eu possa toda semana continuar trazendo profissionais novos, beleza? Bom, então chega de conversa e vamos pro papo. Olá, Fagner, como vai? Obrigado, primeiramente, por ter aceito o meu convite. E espero que seja a primeira de muitas vezes que você participe aqui do nosso canal. E a minha primeira pergunta é uma pergunta mais genérica. Eu queria saber o que é exatamente o luto e se o luto ele é muitas vezes considerado pelas pessoas apenas como a tristeza de perder alguém. Existem outras emoções que envolvem o luto ele é um pouco mais complexo que isso. Você poderia falar sobre isso, por favor? Olá, tudo bem, Igor? Primeiramente, queria agradecer pelo convite de poder estar aqui, compartilhando um pouco dessa temática que me é tão cara, né? Que é a temática do luto. E, bom, queria começar respondendo essa primeira pergunta, o que que é o luto, né? Porque muitas vezes é uma pergunta que pode parecer um tanto óbvia, quando a gente pensa que o luto é uma vivência que muitos de nós já vivenciamos, né, em algum momento da vida. Porém, quando a gente se debruça para o contexto da psicologia enquanto ciência, que a gente vai olhar para a definição de luto, a gente vai, perceber que essa definição ela vai passando por algumas transformações ao longo da história. Claro que eu não vou aqui, né, me debruçar nas definições que foram trazidas ali ao longo da história, né, mas eu queria destacar principalmente como a gente entende o luto hoje. Bom, o luto, ele é compreendido atualmente como uma experiência, né, ou uma vivência, como a gente costuma dizer, que ela é resultante da perda de um vínculo significativo. E essa perda vai também demandar de nós, né, que vivenciamos essa experiência, a adaptação. Então, quando a gente olha para a dimensão do luto, né, enquanto conceito, a gente vai compreender exatamente que o luto ele é uma vivência. E por ser uma vivência, né, ele vai ali envolver diversas dimensões, e essas dimensões, inclusive, são objetos de estudos dentro da área da psicologia, né. Então acho que é interessante a gente olhar para essa perspectiva do luto não como um evento isolado, né. Muitas vezes as pessoas tendem, a olhar para o luto como esse lugar ou esse evento que se dá num determinado ponto da história e ele tem um começo e um fim, vamos dizer assim, né. E na verdade não, a gente vai falar do luto como essa vivência que tem um desencadeamento, um início ali, mas que muitas vezes, ela vai se estender por tempos variados
né, ao longo da vida de cada indivíduo. E a gente vai falar, inclusive, muitas vezes, que essa experiência do luto, ela é uma experiência que vai acompanhar a existência a partir do evento dessa perda. Então, acho que isso é interessante para a gente ter aí como pano de fundo. Quando você pergunta, por exemplo, sobre a dimensão das emoções, é um tanto quanto curioso, porque muitas vezes as pessoas tendem a pensar o luto a partir da emoção mais comum, ou a emoção mais facilmente nomeada, que é a tristeza. Obviamente, quando a gente experimenta uma perda, né, um rompimento de um vínculo com alguém, por exemplo, que a gente ama muito, e a gente tem esse momento que muito facilmente a gente nomeia como tristeza, essa emoção que realmente é a que aparece muito forte diante dessa experiência da perda. Porém, é importante a gente saber também que outras emoções fazem parte dessa vivência. Quando a gente considera, por exemplo, que algumas situações poderemos experimentar durante o luto momentos em que teremos raiva. Em algumas experiências, né, de luto, há esse momento em que a gente começa a se perguntar: "Por que isso aconteceu?", ou "Por que comigo?", ou "Por que, sei lá, essa pessoa se foi?", né. E às vezes, além da tristeza, o que vai acontecer ali naquele momento é o despertar de um sentimento, às vezes, de raiva pela experiência de abandono que pode acontecer, né, diante da experiência da perda. Outro ponto também que é importante, que a gente pode pensar, é que a experiência de culpa também pode estar presente nas vivências de luto. Ora, em algumas situações, por exemplo, de perda, a gente tem momentos em que começam algumas ruminações, em que você pode se perguntar, né? O sujeito vivendo essa experiência de luto pode se perguntar: se eu tivesse feito determinada coisa, será que isso teria acontecido? Aí bate muitas vezes nesse lugar um sentimento de culpa, dos "e se's" que a gente fala, né, dos momentos que a gente pode começar a pensar: "Ah, talvez se eu tivesse intervido daquela forma, essa situação não teria acontecido", né. Então, às vezes, o sentimento de culpa é outro sentimento que pode aparecer. Uma emoção bem interessante, que é essa emoção ligada também um pouco a essa experiência da raiva, é essa sensação de ghosting que pode ser experimentada. Porque, por exemplo, quando você se dá conta que a pessoa se foi, né, e aí você ficou muitas vezes ali com aquela sensação de abandono. E quando a gente pensa nesse lugar, tem uma perspectiva que é essas experiências de luto em que as pessoas, por exemplo, têm mortes abruptas ou morrem subitamente. Então, assim, essa sensação do ghosting, como a gente chama atualmente, pode aparecer também ali como uma experiência. Então, acho que além da raiva, da culpa e da tristeza, a gente pode ter essa sensação forte de abandono que vai aparecendo como maneiras ali da gente nomear ou da gente experimentar esse processo de perda. Mas eu acho que também é, é importante mencionar como essa experiência do luto, né, na própria dimensão conceitual, traz essa demanda de experiências adaptativas decorrentes da perda, né, eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar, porque o luto, a gente tem o rompimento do vínculo em si, que digamos assim, é um evento desencadeador, que é esse rompimento, mas começa também quando a gente, na nossa experiência psíquica, vai desenvolvendo a necessidade ou começa a perceber que por conta desse rompimento, a gente vai ter ali demandas que são da ordem da adaptação a essa realidade nova, sem esse vínculo que a gente perdeu. E Fagner, existe o jeito certo de se viver um luto? Por exemplo, ai, depois de X dias ou X semanas eu deveria já estar me sentindo melhor, ou não, cada um vive o luto de um jeito, ou ele tem um padrão que todo mundo segue. Existem alguns modelos de compreensão desse fenômeno do luto, como eu falei anteriormente, mas o fato é que quando a gente pensa nesses pontos que de alguma forma vão despertar a preocupação ou pontos que vão indicando ali, vão jogando luzes para que a gente compreenda que esse processo está sendo vivenciado de uma maneira
mais, saudável, vamos dizer assim, tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Quando a gente pensa sob a perspectiva do modelo dual, que é um modelo de compreensão de luto, né, a perspectiva dual, ela vai falar que a vivência do luto, ela é uma espécie de pêndulo. Então você tem ali momentos em que você vai estar mais voltado para o eixo da perda e outro momento que você vai estar mais voltado para a restauração. Então, por exemplo, quando a gente faz essa experiência desse movimento, ou seja, eu não cristalizo nem de um lado e nem de outro, a gente pode dizer que o curso dessa vivência de luto está dentro do que seria um curso saudável ou um curso que está, sendo orientado dentro de uma perspectiva de vida que não barra a forma de viver do indivíduo. Por exemplo, quando a gente vai olhando para uma experiência de um indivíduo que consegue experimentar a tristeza, que reconhece que está com raiva porque, sei lá, seu ente querido morreu, ou muitas vezes consegue experimentar esse sentimento de culpa. É interessante perceber que essas vivências dos sentimentos ditos negativos são experiências que são nomeadas e são vivenciadas a partir de um ponto consciente, ou seja, eu reconheço que eu estou triste, eu reconheço que ter perdido essa pessoa me deixa triste, me faz sofrer. Então, assim, tem esse aspecto, que é um aspecto realmente dessa compreensão, mas por outro lado, ainda que eu reconheça e me permita, me autorize vivenciar estas sensações e estas emoções, isso não me cristaliza em um lugar onde eu só vivo a tristeza, eu só vivo essa raiva, essa revolta constante pelo rompimento desse vínculo. Então, um parâmetro importante é perceber este movimento de oscilação, né, onde horas a gente está no eixo mais ali da perda, vivenciando essas emoções um tanto mais desafiadoras, mas por outro lado também voltando para esse eixo da restauração da vida, ou seja, dando conta ou conseguindo responder a demandas que vão aparecendo do nosso cotidiano, das buscas das quais a gente precisa ter ali na dimensão da funcionalidade, mas sem negar ou sem, reprimir ou de alguma forma sem invisibilizar as relações ou as situações que nos deixam, né, tristes por conta dessa experiência da perda, tá. Então acho que esse ponto, ele é muito importante para ter como parâmetro. Então se há esse movimento, né, pendular, ou seja, se não há uma cristalização nem no eixo do voltei para a vida, e aí eu nego vivenciei essa que eu viveza, né, eu nego que essa pessoa morreu, eu não consigo falar disso, não consigo acessar essa experiência, esse é um parâmetro que já nos chama a atenção, que precisa ser olhado, pois talvez, a gente nunca vai dizer que é, mas talvez pode dar, né, ali alguns indícios de uma vivência que precisa ser, cuidada por estar ali um pouco caminhando fora, digamos assim, dessa perspectiva mais funcional e saudável, né. Então, agora é claro que é importante a gente entender que cada indivíduo tem um tempo, né, então o luto ele não é uma vivência em que a gente tem um cronômetro, né, para dizer: "Dentro de tal tempo é o momento de você estar vivendo só aperto, dentro de tal tempo você tem que estar vivendo só a restauração". Então, ao contrário, a gente vai nessa perspectiva de olhar cada vivência, né, das demandas que acontecem, a gente vai ali construindo perspectivas para ir compreendendo a vivência desse indivíduo, né, dentro da sua singularidade, tá bom? Agora tem um elemento também que eu acho que é importante a gente dizer que, por exemplo, quando a gente está falando do eixo da perda, principalmente que é o que mais chama a atenção das pessoas, né. Então, às vezes, quando você tem ali uma pessoa que está sempre muito cristalizada no isolamento social, nunca consegue falar, né, dessa perda, não consegue acessar esse conteúdo. Se você tem ali uma pessoa que, tem dificuldade de voltar às suas atividades cotidianas, que vai, de alguma forma, viver nesse processo de paralisação da vida, então, esses talvez sejam alguns parâmetros para dar um nome mais concreto, né, de algumas vivências que podem ser lugar, de fato, ali para a gente pensar numa compreensão, né, de um cuidado
mais de perto e mais extensivo. Agora é importante lembrar que aqui a gente não está falando de um parâmetro temporal em que eu digo, sei lá, que eu vou dizer que é normal a pessoa passar 5 dias sem ir ao trabalho e depois ela precisa voltar ao trabalho de um jeito normal, como se nada tivesse acontecido, né, ou daqui a um mês. Ou ao mesmo tempo, se eu acho que a pessoa que volta ao trabalho, sei lá, 2 dias depois de ter enterrado o marido, ela tá com problemas. Então, assim, essas são questões que a gente realmente vai precisar olhar sempre com cuidado e evitando sempre essas rotulações diagnósticas patológicas, não patológicas, normais, fora da curva, né, porque a gente precisa sempre, ter como pano de fundo que as vivências de luto são sempre singulares, e por serem singulares precisam ser escutadas, compreendidas, por um viés que é: dou um passo para trás para entender, para além dos aspectos teóricos, também como está sendo essa vivência desse indivíduo em particular, tá bom? São algumas ideias aí que talvez podem nos ajudar a entender como que esse fluxo vai acontecendo, mas de novo, acho que o importante é lembrar cristalizações, né, tanto no eixo do voltei à vida, tá tudo normal, tô ali só naquele eixo, não consigo acessar essa tristeza, isolei totalmente essa relação, não falo sobre essa perda, são parâmetros pra gente olhar, porque às vezes a gente pode estar também ali com alguma questão, né, que não consegue ser acessada, e aí a gente tá meio que jogando pra debaixo do tapete. Por outro lado, né, se a gente só vive nesse eixo, onde a gente tá só no eixo da tristeza, da perda, né, desse embotamento, dessa situação onde a gente fica, né, totalmente voltado para essa experiência que a experiência do evento, né, que aconteceu da perda dessa pessoa, então também é um outro ponto para a gente considerar, tá bem? Acho que são algumas coisas aí que podem nos ajudar a ter um pouco de luz, né, nessa estrada para compreender esse fenômeno, tá? Certo. E quando é que seria importante a gente procurar ajuda psicológica, né, ajuda de uma terapia, quando se trata do luto? A gente falou anteriormente sobre a forma como o luto pode se tornar objeto de preocupação ou de um cuidado mais aproximado, quando a gente vai percebendo, uma certa cristalização de novo naquele eixo que eu falei anteriormente da perda. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando, por exemplo, de pessoas que estão fazendo a experiência de luto num isolamento muito grande, né, na dificuldade de voltar a fazer atividades cotidianas, né, numa intensidade emocional de tristeza muito importante, ou seja, a pessoa não experimenta nenhum tipo de emoção positiva em momento algum, né. Dificuldade, às vezes, que essa pessoa tem de olhar ou de reconhecer o fato de que houve uma perda, né, porque parece meio óbvio, mas não é. Tem pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade de nomear e de dizer: "Fulano morreu", ou "se foi", ou enfim, uma palavra, né, que está aqui. Então, assim, essa elaboração, ela é um processo que pode ser muito desafiador. Então, quando essa dor se torna muito intensa ou começa a ter processos ali de enviesamento, de dificuldade de voltar ao eixo da vida, né, como a gente falou do eixo da restauração, eu acho que esse momento é um momento importante para a gente buscar a terapia. Até porque a terapia por si mesma, ela não vai tirar a dor do indivíduo. Então, muitas pessoas que chegam para terapia, buscando a terapia nesse contexto de luto, elas imaginam que, sei lá, em tantas sessões essa dor vai sumir. E quando a gente entende, precisa de fato dizer para essa pessoa que essa dor ela tem um curso, que é também um tanto próprio da situação que está sendo vivenciada, e que a terapia não vai tirar essa dor, né, ela não vai eliminar como, sei lá, se eu apertasse uma chave e essa dor desaparecesse. E agora, a gente também precisa dizer: "Será que eu preciso ir na terapia ou será que porque eu perdi uma pessoa, né, será porque eu estou vivendo essa separação? Será, se eu já preciso antecipar para ver se esse processo vai acontecer mais rápido?" Então a resposta é: a terapia não vai apressar o processo, até porque como a gente falou, a temporalidade, ela vai depender de um conjunto de outros fatores. É fato que a terapia
tem uma função importantíssima de cuidado. E aqui eu posso dizer algumas questões que são importantes para a gente pensar na forma de como essa terapia, né, como a psicoterapia pode ser um lugar de escuta qualificada, de poder nomear as emoções, inclusive aquelas emoções que são não validadas, ou seja, quando a gente fala da raiva, do abandono, às vezes as pessoas não se autorizam vivenciar isso no seu cotidiano. Então, no cenário, no contexto psicoterapêutico, essa experiência pode aparecer e ser acolhida, além da escuta qualificada, né, que você vai ter alguém que está ali disponível para estar em companhia, independente do que você estiver vivenciando ali. E aí não tem aquele lugar que a gente falou anteriormente, ao terapeuta não cabe a ansiedade de apressar o processo de finalização, de, ai, mover essa pessoa para o eixo da restauração muito rápido, né. Então assim, ao psicoterapeuta cabe acompanhar com muito cuidado, com zelo ético, né, toda a vivência que vai sendo trazida por esse indivíduo na sessão de terapia. Então, sim, a gente vai ter um benefício muito grande quando a gente pensa no lugar de validação, no lugar de acolhimento. E aí eu diria, assim, para concluir esse ponto, é que a psicoterapia pode entrar num lugar onde ela auxiliará transformar essa dor caótica em uma dor simbolizada. Então, por meio das vivências, e aqui não dá muito para entrar em muitos detalhes, porque cada abordagem também clínica vai tendo suas formas de trabalho, mas o fato é que no caminho, assim, em processo, a psicoterapia vai tendo como horizonte também esse processo de elaboração e simbolização do luto, né, desse processo como vai acontecendo, tá bom? Então acho que, essa elaboração e essa simbolização são 2 elementos, assim, que são foco de trabalho quando a gente também vai, lidando com a psicoterapia nesse contexto do luto, e sim, ela tem né, um potencial muito grande, pra poder, acompanhar esse processo, né, o terapeuta acompanhar esse processo, junto à pessoa que está nesse momento de sofrimento do luto, tá bom? E Fagner, eu sempre vejo na internet, né, aquela questão de fases do luto, que começa com negação, raiva, barganha, enfim, tem uma listinha ali de umas 5 ou 6 fases do luto que um monte de gente conhece. Isso é algo científico? Ela é real? Assim, todo mundo passa por essas fases ou isso é coisa de internet que alguém inventou? Como é que funcionam essas fases? Bom, esse conceito de fases do luto, né, que foi elaborado pela doutora Ross, ela teve ali, né, um momento muito importante na constituição, né, desse processo de entender as fases do luto até então naquele momento. Ele foi um movimento super importante, a gente não pode diminuir a relevância que esse conhecimento dela trouxe para a ciência também. Mas é importante a gente saber que essa descrição, né, que foi proposta pela doutora Ross, ela é uma descrição que estava muito localizada em um contexto específico, no sentido de que ela não propôs ali uma vivência enrijecida dessas fases, né, ou que, o que ela nomeou e descreveu como fases, que até porque pela limitação dos estudos como ele aconteceu, que era um estudo descritivo, com entrevistas, enfim, todo esse processo, e que hoje, graças às novas tecnologias que a gente tem aí, esse processo foi ampliado por modelos mais modernos. Um deles, inclusive, eu citei anteriormente, que é o modelo dual, né, do processo dual. Então, assim, a gente precisa olhar para esses modelos, especialmente porque o modelo da doutora Ross, das fases do luto, ele ficou muito popular na internet, né, então assim, a gente precisa entender que ele faz parte de um determinado momento da história dos estudos de luto, né. Ele ajudou de alguma maneira a fazer uma compreensão daquele momento, mas que hoje em dia nós temos modelos
mais elaborados, em que o processo é visto com outros recursos, inclusive com estudos empíricos, né, como a gente tem aí a parte da neurobiologia, né, das neurociências de uma maneira geral, que vão estudar também inclusive os processos bioquímicos que acontecem, ou os processos, né, que se dão no próprio cérebro, que vão dando ali clareza dessas vivências, tá. Então assim, aqui não estou dizendo que o modelo da doutora Rosa tá errado, mas digamos assim, para aquele momento ele serviu a um determinado momento, mas hoje a gente tem uma ampliação, né, desse olhar. E eu acho que primeiramente também é importante a gente entender que a ideia não era que essas vivências, né, aconteciam numa sequência linear, vamos dizer assim, mas o que foi acontecendo quando essa informação começa a circular é que as pessoas começaram a entender que primeiro tinha a fase, né, da raiva, depois tinha a fase não sei o quê, então todo esse processo que ia acontecendo ali de uma maneira linear, o que deixava as pessoas numa certa ansiedade de saber em que fase elas estavam e se iriam chegar na próxima ou se estagnaram na próxima, ou se a outra foi antecipada. E se isso estava normal, se isso não estava normal. Então, esse processo acabou gerando uma certa confusão de compreensão. Mas o fato é que hoje a gente tem outros modelos, enfim, e esse modelo que a gente trabalha da doutora Ross é um modelo que ficou muito mais com o lugar da constituição histórica dos estudos em lutos, e hoje a gente tem visões mais ampliadas dessa temática, tá bom? Ah, entendi. Então quer dizer que essas fases já existiram? Bom, ainda existem, mas não necessariamente funciona assim para todo mundo, né? Bacana. E agora eu vou fazer uma pergunta indo para uma linha um pouco mais diferente, assim, hoje em dia muita gente tem pet, né? As pessoas estão até preferindo mais ter pet do que filhos, mas pet vive pouco. Existe essa questão de se preocupar com o luto de pets? As pessoas levam isso para a clínica? Como é que a gente encara esse luto pelos nossos pets? O interessante você trazer esse ponto dos pets, né, dos animaizinhos que a gente tem ali, né, no nosso cotidiano, nossos animais de estimação, porque eles também geram vínculo. Então, assim, o vínculo é o vínculo, né, independente de ser com o ser humano ou se é o nosso animal de estimação, né, o vínculo ele se dá na relação. Então, a experiência e a dor da perda, quando um animalzinho morre, a gente tem ali, de fato, uma experiência dolorosa e muitas vezes intensa também. De novo, voltando lá ao que a gente falou no começo do vídeo, né, o tipo de vivência, o tipo de vínculo que se constitui, vai de alguma maneira ali também dar notícias de como esse rompimento vai acontecendo, né. De como esse rompimento de fato acontece quando ele se dá. Então, acho que primeiramente é não diminuir, porque é um animal, o vínculo é um vínculo, então assim, não se diminui esse processo, né. Ao contrário, hoje em dia inclusive na psicoterapia isso vira tema também, né, de acolhimento, né, de pessoas que chegam à psicoterapia para vivenciar o luto de um animalzinho que elas perderam, o seu pet. Acho que um ponto importante, né, é a dimensão da consciência da finitude. Isso não, diminui a dor, isso não nos coloca em um lugar de estar preparados para a finalização, né, mas essa consciência que a gente desenvolve sobre a terminalidade, né, ou a finitude que a gente tem, inclusive nós humanos, não só os animaizinhos, né, mas nós humanos também temos, isso nos leva aí e se torna um grande convite para a vida, né, ou seja, como que eu posso aproveitar a companhia desse animalzinho que eu tanto amo, e aí, assim, entender que essa finitude, ela também de alguma forma nos acorda para a vida, para lembrar do que nós precisamos viver, né, do que nós queremos viver, no que nós desejamos viver. Então a finitude parece uma coisa ruim quando a gente pensa, né, "Nossa, vai acabar", mas ao mesmo tempo ela nos convoca ou ela nos devolve para o agora, porque ela fala, nos faz olhar por que eu posso fazer agora, como eu posso aproveitar a companhia do meu cachorrinho, né, sabendo que ele não vai viver talvez 30 anos, 20 anos, né, mas ele tem ali aquele tempo mais curto de vida, então, isso talvez vai nos colocar em uma posição de aproveitar muito mais o agora junto com o nosso pet, junto com esse animalzinho querido que a gente tem, e de novo, não diminuir,
né, essa perda, porque ela tem um impacto importante, né, ela tem um impacto de rompimento de vínculo, então logo ela vai ser tão ou mais dolorosa quando a gente vai considerar, também aí essa perda, tá. Então existe sim luto pela perda dos pets, existe sim esse momento de dor e ele precisa ser acolhido e validado tanto quanto qualquer outra perda que se vivencia, né, afinal de contas, é um evento que vai exigir ali uma readaptação ao mundo depois, né, da partida desse bichinho, né. Então assim, sim, precisa ser validado e acolhido e de fato, esse olhar cuidadoso, né, pra não para viver uma antecipação ansiógena, se "Nossa, vou criar aqui essa sensação de precisão ter", não, mas é no sentido de presentificação, no aqui e agora, como eu vou construindo esse vínculo de uma maneira que ele seja significativo e importante para mim. Tá bom? Acho que não sei se dei conta dessa resposta, mas eu acho que é um pouco disso que eu penso. Fagner, obrigado pelas suas respostas, obrigado por participar, por ter aceito, falar aqui, né, nesse canal. Eu sei que é um assunto denso, é um assunto que a gente provavelmente vai falar mais vezes e você está convidado também para vir mais vezes, tá bom? Muito obrigado por ter participado. Bom, finalmente eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, de estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto. E queria, sempre deixar esse lugar de cuidado e de alerta, né, sobre, como estar próximo, né, das pessoas que estão fazendo essa experiência do luto. Eu acho que ter clareza do não apressar o fluxo de vivência de cada pessoa, sair um pouco dessa ideia das expectativas, do que essa pessoa tem "X" tempo para vivenciar esse luto, acho que é um elemento que precisa estar presente no nosso radar, e algo que eu disse e repeti várias vezes no vídeo e vou aproveitar para fechar também com isso. O luto, ele é uma vivência singular, e por ser uma vivência singular, precisa ser compreendido e não necessariamente explicado, né, então ele precisa de companhia, ele precisa de afeto e de cuidado, para que a gente possa, de alguma maneira, estar presente de um jeito não intrusivo, né, na experiência do outro, mas ao contrário, de um jeito cuidadoso, com uma presença ali que horas vai pedir uma implicação maior, hora vai pedir um momento onde a gente vai ficar mais recuado, mas que essa pessoa tenha a certeza de que ela tem companhia nessa travessia, tá bom? Então deixo esse convite para vocês, se vocês desejarem saber outras informações a mais, procurem ler com fontes seguras e atualizadas sobre esse tema. E fica aí também o meu abraço a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, porque estão atravessando momentos de lutos, né, de N naturezas. Então, assim, que vocês possam também encontrar espaços de cuidado nessa travessia, dessa vivência que tantas vezes é desafiadora. Então, deixo o meu abraço para você, Igor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e até o nosso próximo bate-papo. Então é isso, pessoal. Esse tema é um tema meio denso mesmo, né? Complexo. Tenho conhecidos nesse exato momento que estão sofrendo com luto. Então resolvi trazer esse tema aqui pra gente, que ainda vai ser mais explorado futuramente, podem ter certeza, tá bom? Pessoal, obrigado. Se você viu até aqui, deixa o like, siga o canal, comente. Você está em luto? Você conhece alguém que está em luto? Você geralmente supera o luto rápido ou você sofre por muito tempo? Deixa aqui sua mensagem pra gente saber, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui e falou!